Eventos ao vivo na TV podem ser tão chocantes que ficam marcados na memória. Exemplos incluem a explosão do Challenger, o assassinato de JFK e o momento em que o segundo avião atingiu a Torre Norte em 11 de setembro, seguido pelo colapso catastrófico de ambas as torres. Neste vídeo, analisaremos 5 momentos perturbadores pouco conhecidos capturados ao vivo na TV. Antes de começarmos, queria dizer algo importante. Se você quer apoiar o canal, nossa equipe e ainda ter acesso a vídeos exclusivos proibidos no YouTube, como conteúdos de conspirações que poderiam nos banir da plataforma, considere nos apoiar no Patreon. Estamos tornando muito fácil e acessível apoiar com um único nível simples de $5 por mês, que te dá acesso a conteúdos dos bastidores que não podemos postar no YouTube. Inclui vídeos fortes demais para o YouTube, documentários mentes assassinas, além de postagens e enquetes dos bastidores. É um grande apoio para nosso trabalho no YouTube, que está cada vez mais desafiador, cheio de conteúdo ruim por IA e muita disputa. Queremos preservar as raízes do canal e seguir com o conteúdo que todos amamos. Não temos mais vontade de simplesmente seguir o que o YouTube quer que a gente faça. Claro, isso tem um custo, por isso o apoio no Patreon é tão importante para o canal. Então, considere se tornar membro hoje por apenas $5 ou dê uma olhada na Top 5 para garantir um gorro Eu Acredito ou um clássico Top 5 SOG. Obrigado por ouvir e agora, sem mais delongas, apague as luzes, sente-se e aproveite. Pisando no cadáver. No fim de junho de 2025, um incidente chocante ocorreu em uma transmissão de notícias ao vivo. O jornalista brasileiro Lenildo Frazão estava fazendo uma reportagem ao vivo do Rio Marém, em Bacabal, Brasil, depois que a jovem de 13 anos Raíza Fernandes desapareceu enquanto nadava lá com suas amigas. Relataram que viram Raíza desaparecer na água enquanto lutava com as profundezas imprevisíveis do rio. E apesar das buscas extensas no rio e nas margens, Raíza ainda não havia sido encontrada. Na transmissão, Frazão ficou na margem do rio e alertou sobre os perigos do Merins e as mudanças de profundidade que surpreendiam nadadores. Para mostrar as quedas bruscas no fundo inclinado do rio, Frazão tirou as calças e entrou na água devagar. À medida que ele avançava, a água que começou bem rasa rapidamente chegou até o peito dele. Ele então sentiu algo estranho sob os pés. Dá uma olhada. Olha essa profundidade aqui. Ui! Acho que há algo no fundo da água. O repórter acreditou ter pisado no corpo da garota desaparecida e avisou as autoridades imediatamente. Não demorou muito para que o corpo de Raíza fosse encontrado exatamente no local onde Frazão estava de pé. Um desfecho triste e chocante para uma reportagem ao vivo vista por milhares no país, especialmente perturbador para amigos e familiares de Raíza. Um laudo de autópsia posteriormente confirmou que não houve crime e que Raíza havia se afogado em um trágico acidente. Refém na KNBC. Esta é antiga, mas ainda não mostramos, então achamos que valia a pena conferir. Nos anos 80, o falecido David Horowitz foi um repórter premiado e defensor do consumidor na KNBC em Los Angeles. Ele participou de um dos eventos ao vivo mais chocantes e infames da TV americana. No dia 19 de agosto de 1987, durante a edição ao vivo das 16 horas do Channel 4 News da KNBC, um homem apareceu no enquadramento. Mais tarde, ele foi identificado como Gary Stallman, convidado ao estúdio por um colaborador da KNBC. O invasor ficou junto de David Horowitz e encostou uma arma em seu lado. Horowitz inicialmente não percebeu o que estava acontecendo, mas por fim viu a arma e começou a ler a declaração que o homem armado havia lhe entregado. O manifesto confuso era um desabafo sobre a CIA e hospitais psiquiátricos. Horowitz leu aquilo com a mesma calma com que lia as notícias, enquanto telespectadores assistiam atônitos. Deu uma olhada. As melhores coisas sobre fazer compras por catálogo. Como é? O que é isso? Deixe-me ver o que diz. Certo, ele está armado. Certo, bem, deixe-me ler isso.
Pessoal, temos alguém no set que está aqui e gostaria que eu lesse este texto que acabou de me entregar. Você quer me dizer seu nome ou não? O que é? E Gary, de onde você é? A sala de controle recebeu ordem para cortar para preto, desligar microfones e exibir slide de espera. Horowitz continuou lendo enquanto o homem mantinha a arma encostada nas costas dele. Fui avisado em 1981 por alguém com conexões na CIA para ficar longe dos computadores, pois eles não confiavam em pessoas nos computadores, quando comecei a receber ligações perturbadoras dos meus pais, o que me levou a acreditar que algo terrível estava acontecendo. Fui então internado à força em um hospital psiquiátrico em Tallahassee, onde descobri que meu cunhado havia sido levado à loucura da mesma forma que alguém estava tentando fazer comigo. A arma era uma réplica precisa e a polícia, que já havia entrado nas instalações, fez planos para lidar com a situação. Quando a declaração foi lida, o atirador pôs a arma na mesa e o apresentador John Beard a pegou. A sala de controle rapidamente cortou a transmissão ao vivo logo após perceberem o que estava acontecendo. Sem saber, o atirador viu Horowitz continuar lendo como se ainda estivessem no ar. Ao terminar de ler o manifesto, Horowitz concluiu: "Não posso machucar ninguém com esta pistola de chumbinho descarregada." O invasor então colocou sua arma sobre a mesa e o apresentador John Beard a pegou, enquanto Stallman foi levado para fora. Depois, revelou-se que a arma era uma pistola de chumbinho descarregada. O incidente virou manchete na época e muitos elogiaram a equipe por manter a calma, pois não sabiam que a arma era falsa. O incidente impactou muito Horowitz, que logo iniciou uma campanha para proibir armas de brinquedo realistas. Lawrence Krauss. Franz e Teresia Krauss moravam em uma casa modesta em Albany, Nova York. No entanto, em 2017, os vizinhos notaram que o casal parecia ter se mudado, embora o filho deles, Lawrence, visitasse regularmente a propriedade para cortar a grama e arrumar o local. Quando perguntaram pelos pais dele, disse que se mudaram para a Alemanha. Em 2025, iniciou-se uma investigação para descobrir quem recebia os pagamentos da Previdência Social do casal de idosos. Isso levou a uma investigação policial. Com um mandado de busca, encontraram evidências na casa que levantaram suspeitas de crime. Ao cavar o quintal, acharam os corpos de Franz e Teresia. O filho, Lawrence, logo virou o principal suspeito do assassinato. Mas em vez de se entregar à polícia, Krauss, de 53 anos, enviou um e-mail estranho e confuso para a emissora CBS 6 em Albany, Nova York. No documento, ele desabafou sobre política e leis arcaicas. Ele incluiu suas informações de contato. O canal, já ciente das descobertas na casa de Krauss, ligou para Lawrence, que aceitou dar uma entrevista ao vivo. Quando Lawrence se sentou com o âncora Greg Floyd, eles não imaginavam as revelações chocantes que viriam. Dê uma olhada. Minha mãe tinha um irmão que tinha Alzheimer. And my father had a sister who had Alzheimer's. Eles estavam ambos em casas de repouso. Minha mãe tinha uma segunda irmã que também tinha Alzheimer. E, sabe, eles te colocam em uma cama, colocam cateteres em você, arrancam seus dentes para tentar te manter, sabe? Fazem de tudo. Então isso fica no fundo da minha mente. Então não queria vê-la se deteriorando e passando por isso, certo? E vou mencionar, sabe? A polícia sabe sobre minha irmã e sobre eu ter que ver minha irmã morrer de câncer. Eu tinha 16 anos, ela tinha 14. Passamos por cerca de 9 meses de... a agonia dos pacientes com câncer. Você matou seus pais por misericórdia para acabar com o sofrimento deles? Você pode ser honesto com a gente. Eu sei. Vou deixar isso para a declaração que coloquei no seu site. Minha declaração não menciona isso. Eu sei. Eu não mencionei isso. Certo. Quero ouvir de você. O que fez com seus pais? Eu os enterrei na propriedade deles. Você os enterrou no quintal daquela casa em Albany. Certo. Telespectadores se chocaram quando, com a maior naturalidade, Krauss confessou ao vivo ter matado os pais, enterrado-os no jardim e recebido os pagamentos de segurança deles por 8 anos, sem ser questionado. Durante a entrevista, ele admitiu calmamente que matou seus pais idosos em 2017 sufocando-os, descrevendo as mortes como uma espécie de homicídio por compaixão.
Ele achava que a saúde deles piorava, apesar de nenhum dos pais ter doença terminal. Após a entrevista, a polícia prendeu Lawrence no estacionamento da emissora de TV e o levou sob custódia. Ele foi posteriormente acusado de 2 homicídios e 2 acusações de ocultação de cadáver. O caso chamou muita atenção, não apenas pela natureza bizarra da confissão, mas também porque promotores e advogados de defesa passaram a debater se a confissão diante das câmeras deveria ser aceita no tribunal, com a defesa argumentando que os direitos constitucionais de Krauss podem ter sido violados durante o que eles descrevem como um ambiente quase policial. Como resultado, em sua primeira audiência no tribunal, Lawrence declarou-se inocente. Esta saga continua e, até agora, Krauss não retornou ao tribunal, mas permanece sob custódia. Espero que os pais dele tenham a justiça que merecem. Um monstro entre nós. Por volta das 11h45 do domingo, 4 de agosto de 2002, Jessica Chapman, de 10 anos, saiu de casa em Soham, Cambridgeshire, para caminhar uma curta distância até a casa de sua melhor amiga, Holly Wells, para participar de um churrasco. As 2 meninas e sua amiga Natalie Parr depois jogaram videogame e ouviram música antes de Parr ir embora. As 2 trocaram de roupa e colocaram camisas do Manchester United. Esta foto foi tirada delas às 17h04 daquele dia. Por volta das 18h15, as 2 meninas saíram sem avisar da casa dos Wells e compraram doces em uma máquina no centro esportivo. Ao voltarem para casa, passaram em frente à casa do zelador da escola, Ian Huntley. As meninas não conheciam ele, mas conheciam sua namorada, Maxine Carr, que era assistente de ensino delas na escola primária St. Andrews. Às 20h, Nicola Wells, mãe de Holly, notou o desaparecimento das crianças e, após buscas intensas das famílias, as meninas foram dadas como desaparecidas às 21h55. A polícia iniciou buscas intensivas pelas crianças e fez um apelo público para localizá-las. Várias pessoas da comunidade se apresentaram e foram entrevistadas diante das câmeras, dando seus relatos sobre o que tinham visto. Um deles foi Ian Huntley, que deu várias entrevistas à imprensa e virou o porta-voz informal da comunidade de Soham. Veja a entrevista ao vivo que ele deu à Sky News. Ian Huntley, uma figura conhecida. Boa noite. Você é o zelador da escola. As meninas Jessica e Holly te conhecem e te viram na porta da frente. O que aconteceu? Eu não conheço as meninas. Eu estava na porta da frente escovando meu cachorro. Ela tinha fugido e voltou toda suja. Elas apenas perguntaram como a senhorita Carr estava, pois ela dava aula para elas na St. Andrews. Disse que ela foi bem para Shed, conseguiu um emprego e que a polícia pediu para avisar que sentimos muito. Depois, elas foram para a biblioteca. Sua namorada, Maxine Carr, também deu entrevistas. Elas nunca falariam mal de ninguém e amam as famílias, por isso ninguém acredita que fugiriam. Eram muito próximas da família. Conte-nos algo sobre esse cartão que você está segurando. Acho que isso é algo que provavelmente vou guardar pelo resto da minha vida. Foi o que a Holly me deu no último dia do semestre. Ela estava muito chateada porque eu não consegui o emprego. E ela simplesmente me deu isso com um poema dentro. Na verdade, dizia, para uma assistente de ensino muito especial. Sentiremos muita falta deles e a veremos no futuro. Esse era o tipo de garota que ela era, simplesmente adorável. Isso é realmente muito doce, não é? É. Inicialmente, as pessoas simplesmente acreditavam que a dupla estava ajudando na busca frenética pelas garotas. Na verdade, durante as entrevistas, Huntley já sabia que as garotas estavam mortas porque ele as matou. 13 dias após o desaparecimento de Holly e Jessica, seus corpos foram achados lado a lado em um canal de irrigação de 1,5 metro de profundidade perto da cerca da Força Aérea Real Lakenheath, em Suffolk, a mais de 16 quilômetros de suas casas em Soham. Ian Huntley foi preso em 17 de agosto, suspeito de sequestro e assassinato. No final, Ian Huntley foi acusado pelos assassinatos e Maxine Carr foi acusada de 2 acusações de ajudar um criminoso e uma de obstrução da justiça. Ian Huntley pegou prisão perpétua e Maxine Carr 3 anos e meio por obstrução da justiça. Ela foi considerada inocente de ajudar um criminoso. Maxine Carr foi libertada em 2004. Até pouco tempo, Ian Huntley era um dos presos mais notórios ainda vivos do Reino Unido.
Isso até que ele foi brutalmente assassinado na prisão, morrendo por ferimentos graves na cabeça em 7 de março de 2026. Alguns chamam isso de justiça poética. Scott Peterson. Laci Peterson, de 27 anos, foi vista pela última vez por sua irmã Amy em 23 de dezembro de 2002, às 17h45, quando ela e seu marido Scott, de 30 anos, entraram no salão onde Amy trabalhava para Scott cortar o cabelo, como fazia todo mês. Na época, o casal aguardava ansiosamente o nascimento do primeiro filho, que aconteceria em poucas semanas, um menino que eles já haviam chamado de Connor. Na manhã seguinte, segundo Scott, ele deixou a casa da família em Modesto, Califórnia, por volta das 9h30 e foi pescar na marina de Berkeley, a cerca de 145 quilômetros. Scott ligou para Laci e deixou recado por volta das 14h15 avisando que estava indo para casa. Quando ele chegou em casa pouco tempo depois, o carro de Laci ainda estava na garagem, embora ela não estivesse em casa, mas o cachorro deles, Mackenzie, estava no quintal dos fundos. Só por volta das 18h que Scott e o padrasto dela ligaram para a polícia. Quando chegaram à casa dos Peterson, os detetives não encontraram nada de suspeito e a maioria dos pertences de Laci ainda estava na casa. Os investigadores consideraram que seria difícil para ela ir longe sem o carro, então um grupo de busca foi organizado para a manhã seguinte. Mais de 900 pessoas, entre familiares, amigos, vizinhos e voluntários, ajudaram a procurar Laci no dia seguinte. Com o passar dos dias sem notícias, a família dela ofereceu uma recompensa de $25 mil por informações que levassem ao retorno seguro de Laci. Essa recompensa mais tarde seria aumentada para $250 mil e depois para $500 mil. Os investigadores agora suspeitavam de crime. Então, 6 dias depois do desaparecimento de Laci, em 30 de dezembro, uma mulher chamada Amber Frey se apresentou alegando ser namorada de Scott. Ela disse aos investigadores que ele afirmou ser solteiro e viúvo. Enquanto Scott era suspeito, a existência de Amber e o relacionamento dela com ele foram mantidos em segredo, sem que nem a família soubesse. Em janeiro de 2003, a repórter da CBS 13, Glória Gomes, foi uma das primeiras jornalistas a conseguir uma entrevista exclusiva com Scott Peterson em sua casa. Dê uma olhada. A frustração, sabe? A gente passa por uma variedade de emoções, da raiva, à frustração, ao luto. Para mim, isso acontece em momentos diferentes ao longo do dia. 2 semanas atrás, eu tinha tudo planejado. Ia ao centro de voluntariado no Red Lion, abria, esperava os voluntários chegarem para trabalhar e depois saía para colocar cartazes. Eu sabia exatamente o que fazer e que eu ia trazer a Laci de volta para casa. E agora eu não sei exatamente o que estou fazendo e isso é tão frustrante, essa é a parte mais difícil. Quero dizer, nós temos um grupo central de voluntários ainda trabalhando para divulgar a foto dela nacionalmente através de empresas, organizações, obviamente da mídia e de outros meios, então continuamos trabalhando incansavelmente. Muitos fazem isso para levá-la de volta para casa. 3 meses após a entrevista, em 13 de abril de 2003, um casal encontrou restos mortais de um feto masculino na margem da Baía de São Francisco ao passear com seu cachorro. Um dia depois, um tronco humano foi avistado por um corredor a cerca de 1,5 km de onde o feto foi encontrado. Confirmou-se que os restos eram de Laci e seu filho por nascer. Os resultados da autópsia foram divulgados por uma fonte anônima e concluiu-se que o bebê morreu no útero e que seu corpo foi expulso de Laci durante a decomposição. Os órgãos internos dele e de Laci foram expulsos do corpo dela pela água do mar. Laci também estava sem a maior parte dos membros, assim como a cabeça, devido à decomposição, e nenhum deles jamais foi recuperado. Scott foi preso em 18 de abril enquanto jogava golfe com seu irmão e seu pai. Os investigadores constataram que ele tingiu o cabelo de loiro, deixou a barba crescer e encheu o veículo de pertences. Em 12 de novembro de 2004, Scott foi condenado por um júri por 2 acusações de homicídio em 1º grau e sentenciado à morte. Mas em 2020, essa sentença foi anulada e ele recebeu prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Scott segue afirmando ser inocente e recorreu da condenação.
Em 2024, ele teve uma audiência de andamento concedida após um pedido do LA Innocence Project, que afirmou ter novas evidências apoiando sua alegação de inocência. Até o momento, ele ainda está na prisão e não está claro se algum dia será libertado. É isso por hoje. Obrigado por assistir e até a próxima.